Aqui é a janela do Stata. O Stata, ele não abre, eu vou abrir agora o banco de dados que a gente vai usar, mas não fica na tela o banco de dados que nem o SPSS. Aqui embaixo é a janela dos comandos, né? É ali que a gente tem que ou decorar o comando ou copiar o comando de algum lugar. Né? Essa tela aqui é a tela dos comandos, tá? Então, eu não sei onde vocês gravaram o banco de dados, aquele ali, né? Que era o banco que eu mandei vocês abrirem. Deixa eu só... Aqui. O banco pareamento final exercícios, né? Que a gente vai abrir. Então, eu vou abrir lá. Ó, file, arquivo, open. Aí eu vou pegar lá no meu computador, ó, que já tá lá, aula 14. É sempre DTA, no SPSS SAV, aqui é DTA, abrir. Ó, e ele vai me abrir as variáveis que eu tenho aqui, tá? Se eu quiser ver a planilha, ele abriu a planilha, que nem a planilha do SPSS, tá? Isso, ó. Aí ele vai abrir tem os exercícios ali. Aí ele vai pegar o banco de dados desse mesmo projeto do Programa Nacional de Suporte ao Trabalho, né? E vai dar o exemplo, né? Exatamente, ó. Nós vamos agora pedir para ele fazer um pareamento com base nessas variáveis aqui, tá? Então, para parear o grupo que participou do curso de qualificação com o grupo que não participou e ver se depois se o curso teve um efeito na renda, certo? Esse vai ser o pareamento, né? Aí ele vai calcular e tal, quem participou ou não, vai usar o vizinho mais próximo, e aí já vem os exemplos no Stata, né? Então, nós já abrimos o banco de dados, tá? O banco de dados já foi aberto. Essa aqui é a tela que nós estamos agora. E nós vamos agora rodar a partir desse comando aqui, ó, psmatch2, né? Programa é a variável 1 participou e 0 não. E a partir dessas variáveis todas aqui, ele vai produzir, então, um pareamento com um teste T para a questão da renda, porque aqui ó, a renda é meu outcome, meu resultado é a renda, né? E produzir gráfico, produzir aquela tabela que eu vou querer que ele rode para ver se as diferenças, né, foram diluídas, terminaram, não são mais significativas e tal. Como eu não sei decor o comando, eu vou aqui no comando, ó, e seleciono ele, copiar, aí eu vou lá no Stata, eu vou lá no meu Stata, ó, e na linha do comando eu coloco um paste e ele vai já vai colar o comando com as variáveis que eu preciso, dou um Enter e ele vai produzir, ó, vai produzir exatamente aquela tabela que estava lá antes, né? Ó, produziu a primeira parte do pareamento. O que nós temos aqui? Vamos lá. Temos aqui as variáveis que ele pareou, né? Lembrem que sem graduação era aquela significativa. Aí tá aqui, ó. Toda vez que meu teste T é maior que 1,96 é porque é significativo. Então, aqui nós temos, ele dá em inglês, né? Unmatched e aqui é matched, né? Então, no grupo tratado, a média da renda deu 6.349, no grupo controle 4.554, a diferença é essa aqui. Então, aqui a renda do tratado, a renda do controle, a diferença é em favor do tratado. Então, o que eu digo aqui? Sem parear, em média, aqueles que participaram do curso de qualificação, eles vão ter $1.794 a mais que aqueles que não fizeram o curso. Porém, quando eu fiz o pareamento, ó, melhorei um pouco a situação. Olha aqui, ó. Aqueles que fizeram curso de qualificação ganham uma renda em média $2.082 a mais que aqueles que não fizeram, deu altamente significativa essa diferença. Isso aqui era o resto da tabela que não aparecia lá, né, para nós, tá? E aqui vem aquilo que eu queria, ó. De 445 eu culminei com 443, então foi um bom pareamento. Mas é porque tinha sido, isso aqui era para ser um experimento, né? Por isso que foi muito bom esse pareamento. Eu queria parear, na verdade, o único que precisava parear era o curso superior, né? Era a única que precisava, então sem curso superior comparado com estava significativo. Agora nós vamos ver no próximo comando que vai deixar de ser, né? O que é importante você saber interpretar? Essa tabela aqui, ó. Essa que eu estou passando o mouse aqui em cima, estão vendo? Porque essa é meu teste T para diferença de médios.
onde ele trabalha com a média da renda de tratado e controle antes de parear e depois, e medir se é significativo ou não, certo? Por que basta o teste T? Porque os grupos são equivalentes, é um experimento, como se fosse um experimento, há uma equivalência, né, entre os grupos, eles já são pareados, né? Então basta fazer um teste T, não precisa fazer diff em diff, não precisa fazer regressão multivariada, nada. Basta fazer esse teste T, que é mais fácil de interpretar que uma regressão, né? Ele não trabalha, aqui ele trabalha com o P, aqui ele trabalha com o T. E toda vez que o T for maior que 1,96 é porque é significativo. O T corresponde ao valor de Z na distribuição em unidades de desvio padrão. Lembra? Na distribuição, mas não veio o caso. Aqui, sendo maior que 1,96 é significativo, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Tá bem? Certo. No meu deu erro o comando. Mas aí depois eu tento descobrir qual foi o problema. Tu abriu o banco, teu banco tá aberto, tá aqui ele aberto do ladinho. Sim. E tu deu o comando, copiou e colou lá do PPT? Bem como eu fiz. Exatamente como eu fiz. Eu fiz depois, né? Então não faltou nada. Tá, esse script tá direitinho lá. Eu vou confirmar depois. Eu vou acompanhar a aula, depois eu tento conferir. Tá bem. É porque eu quis dar a vocês o caminho das pedras. Por exemplo, vamos supor que vocês têm um outro banco de dados e tal. Vocês só vão mudar as variáveis aqui, né? O resto é igual, né? O outcome vai ser outro, mas o resto é tudo igual. Muda o número das variáveis, daí põe lá com espacinho entre uma e outra. Aqui, ó, PS match 2, programa é 1, participou e 0 é não. Aí as variáveis, aí vírgula, logit outcome, entre parênteses, coloca a variável dependente, que era a renda. Qual é o nosso tipo de pareamento? Neighbor common, é o vizinho mais próximo, né? Então, você já tem aqui a sintaxe para rodar um pareamento. Se quisessem fazer com outras variáveis, um outro banco, era só mudar o nome delas, né? Tá? Esses programas que são por linguagem de programação, eu prefiro copiar e colar do que ficar decorando o comando, né? Tá? Como eu só uso o Stata para isso, então tá valendo. Tá? Muito bem. A gente vai querer rodar aquela tabela, lembram? Que vai me dizer quão bom foi esse pareamento. O que é ser bom? É conseguir, então, o maior número possível, todas as variáveis, que não haja diferença estatisticamente significativa entre grupo tratado e controle. Então, eu vou lá no slide do PowerPoint, copiar o comando. Tá, eu vou lá no slide agora, que tem os comandos, para copiar. Aqui, ó, PS test, né? Ele vai fazer, eu vou copiar e colar esse comando. Ele vai calcular um teste T para a diferença, né, em todas aquelas variáveis ali, entre tratado e controle, antes e depois do pareamento. Então, copiar, aí eu vou lá no Stata, mas antes eu tenho que compartilhar o Stata com vocês. Então, um teste bom para não ter Alzheimer isso aqui, né? Vamos lá. Agora eu copiei o comando e eu vou rodar no Stata. Pronto. E ele vai me produzir, já produziu. Estou com uma memória boa do computador aqui. Então, o que ele produziu aqui? O U é não pareado e o M é pareado. É unmatched, matched, sai em inglês, né? Então, aqui, ó, a única situação em que eu tinha uma variável com diferença era o sem graduação, ó, que tinha diferença estatisticamente significativa. Estão vendo? 0,001, um T super grande. Aí depois, no matched, ó, eu consegui reduzir e ele não é mais significativo. Então, era assim, ó. Antes, 70% daqueles tratados não tinham graduação e 83% do controle. Com o pareamento, ficou 71 e 66. E ele me indicou aqui, né, que a diferença que antes era estatisticamente significativa, agora passou, não é mais, tá? Estatisticamente significativa, certo? Aqui tá me mostrando que meu pareamento é super bom, que só tinha uma em que tinha diferença e eu consegui ainda reduzir. Nas outras eu melhorei também, né? Algumas situações melhorou bastante, né? Então, beleza, os grupos são super equivalentes, né? Não é que eles sejam iguais, não tem exatamente o mesmo percentual, né?
mas não é estatisticamente diferente. Tá? Então, é isso que ele está procurando fazer com cada uma das variáveis em cada grupo, tratado e controle. Ó. Então, é bem legal essa tabela aqui. Né? Ela me dá um quadro bem bom, assim, da qualidade do meu produto final no meu pareamento, né? Se eu conseguir ou não. O que ainda a gente pode produzir? A gente pode produzir um gráfico, né? Então, eu vou copiar o comando lá da minha colinha, né? Então, o comando para produzir o gráfico é esse aqui, que eu vou já colar ali, vocês já vão ver. Aqui, ó. E também é interessante apresentar, que é a última coisa da aula de hoje, né? Não, mas mais do que o gráfico, eu vou querer só um pouquinho. Esse aqui, ó. Esse gráfico aqui, né? Que é o que me dá, então, os casos que tem em cada score de propensão. Aqui está o gráfico que ele produziu. Isso aqui pode copiar e colar para o Word e tal, se quiser mostrar num trabalho e tal, como é que foi seu pareamento, né? E tal. Bem tranquilo, né? Mostrando, então, também aqui também tem a qualidade, né? Pouquíssimos casos que foram tirados fora. E como é que ele se distribui no gráfico dos scores, né? De cada elemento aqui, quantos ele tem em cada um aqui, né? Mais ou menos a equivalência, né? Não precisa ser exatamente igual, mas ter os dois grupos em cada um. Né? Tá? Muito bem. Então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? De pareamento, né? Infelizmente.